Começa agora, Primeiro Jornal Pernambuco, com Beto Calmon. Olá, muito bom dia, é um prazer ter a sua companhia nesta manhã de quarta-feira. E a sua quarta-feira começa com o Primeiro Jornal Pernambuco. Para não perder nenhum detalhe, fique com a gente até às 8 da manhã. Agora no Recife, 7 horas e 29 minutos. Hora de você acertar os ponteiros, de aproveitar para acompanhar as principais notícias desta edição. Só falta a posse. Governador e deputados são diplomados e já estão prontos para assumir cargos em janeiro. Espero ter o apoio de uma maioria, não só na Assembleia, mas também da bancada federal de Pernambuco no Congresso Nacional. Transição pacífica. Equipes do atual e do próximo governo fazem última reunião com direito a elogios dos dois lados. E eu quero agradecer a todos da comissão, agradecer ao governador Mendonça Filho pela disponibilidade da sua equipe. Pedido de socorro. ONG que atende portadores do vírus da AIDS precisa de ajuda para continuar funcionando. Estamos com algumas dificuldades no aluguel da instituição, 3 meses de aluguel, né? Procura-se arte sacra. Parceria garante recuperação de obras roubadas de igrejas do estado. Roubam as peças de acervos tombados de valor que são patrimônio nacional. Quarta-feira, 20 de dezembro de 2006. O Primeiro Jornal Pernambuco está no ar. E aqui no estúdio vamos receber o gerente de operações de trânsito da CTTU. Ele explica pra gente por que sempre que chove o trânsito fica complicado nas ruas da capital pernambucana. Não perca esse bate-papo. Veja agora as manchetes do Diário de Pernambuco. Superior Tribunal Federal derruba aumento, mas deputados já articulam forma de garantir reajuste. Chuvas de verão. Média de um mês foi superada em menos de 12 horas. Idoso escorrega no quintal e morre afogado. A foto de capa do Diário mostra a tragédia causada pelo temporal de ontem no Grande Recife, onde um senhor de 70 anos morreu no quintal da casa tomada pelas águas em Prazeres. Outras manchetes. Eleições no esporte. Milton Bivar vence com facilidade. Dom José vai à audiência no fórum. Diplomação e festa para governador eleito. Transposição. Superior Tribunal Federal suspende liminares e obra pode começar. Educação. Mozar Neves assume movimento nacional. Ladrão de galinha sai da cadeia. Benefícios suspensos. Previdência divulga nomes de 89.963 pensionistas com irregularidades. Estudante presta queixa por racismo. No caderno de informática, destaque para o cuidado que o internauta deve ter com falsos e-mails. E o listão online da UPE com os remanejáveis está no pernambuco.com e no caderno de vida urbana. Essas e outras notícias o leitor acompanha no Diário de Pernambuco desta quarta-feira, 20 de dezembro. Confira agora os assuntos que ganharam destaque em outros jornais do país e do mundo. São as manchetes do dia aqui no Primeiro Jornal Pernambuco. O norte da Paraíba. Cássio vai reduzir diretorias e cortar verba para eventos. O Imparcial do Maranhão. Jackson terá governo com 25 secretarias. Correio Brasiliense. Super aumento. Ilegal, imoral. E só vale se for no voto. Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, deputados decidem no voto aumento salarial. Estado de Minas, deputados criam farra dos assessores no Congresso. Folha de São Paulo, Superior Tribunal Federal obriga Congresso a votar aumento. Jornal do Brasil, povo cerca o Congresso. The New York Times, presidente quer aumentar tamanho das Forças Armadas. É o País, governo a poucos dias da primeira reunião com o ETA. Financial Times, Bush planeja aumentar tamanho do exército. Le Monde, novo cessar-fogo deixa a população de Gaza apreensiva. O governador eleito de Pernambuco, Eduardo Campos, e deputados federais e estaduais veteranos e novatos foram diplomados ontem à tarde. Eles agora estão aptos para assumir os mandatos. Acompanhe. Teatro Guararapes lotado para a diplomação dos 49 deputados estaduais, 25 federais, do governador e do vice-governador eleitos.
A cerimônia, presidida pelo desembargador-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Eloy da Almeida Lins, contou com a presença do ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende. O primeiro a receber o diploma foi o governador eleito Eduardo Campos. Festa dos correligionários e militantes. Ele aproveitou para dizer que conta com o apoio da Assembleia Legislativa para governar. Eu espero ter um apoio de uma maioria não só na Assembleia, mas também da bancada federal de Pernambuco no Congresso Nacional. Logo em seguida, foi a vez dos deputados federais. 50% vão assumir o mandato pela primeira vez ou estão retornando ao cargo. Quem foi reeleito já enfrenta uma polêmica. Hoje, o Supremo Tribunal Federal barrou o aumento dos salários dos legisladores. A Constituição diz que para reajustar os subsídios do Congresso tem que ter uma lei específica ou um decreto legislativo. Nós, da bancada do PT, estamos apresentando um decreto legislativo apenas com a correção da correção monetária. Entre os deputados estaduais diplomados, o atual presidente da Assembleia Legislativa, Romário Dias. Ele vai para o 6º mandato. O deputado Cleiton Colles recebeu o diploma com a Bíblia. Ele foi o mais votado em Pernambuco. A responsabilidade agora aumenta, né? E a nossa ansiedade também de trabalhar para o povo pernambucano também é bem maior. Durante a diplomação foi notada a ausência do ex-governador eleito senador com 56% dos votos, Jarbas Vasconcelos. Ele alegou compromissos particulares em São Paulo e não compareceu à cerimônia. Mesmo sem ter concorrido ao principal cargo político do estado, ele disputou com o socialista Eduardo Campos uma das principais eleições da história de Pernambuco. Também não compareceram à solenidade os deputados eleitos: Edgar Mouri Fernandes, do PMDB, José Mendonça, do PFL, Raul Jungmann, do PPS, José Múcio, do PTB, José Chaves, também do PTB, e Claudiano Martins, do PMDB. A diplomação dos eleitos ausentes ocorrerá em data a ser agendada pelo TRE. Só podem tomar posse dos mandatos os candidatos que forem diplomados. Ontem foi realizada a última reunião entre as equipes de transição do atual e do futuro governo. A discussão principal ficou em torno da situação do Lafep. No encontro, o coordenador da equipe de transição de Eduardo Campos, o vice-governador eleito João Lira Neto, ressaltou o clima de tranquilidade do processo. A sexta e última reunião entre as equipes de transição do governo do estado discutiu a situação do Lafep. O presidente da empresa, Luiz Alexandre Almeida, apresentou um mapa do desempenho da produção anual, desde 1982 até a primeira quinzena de 2006. Ele fez também um balanço do faturamento deste ano, 115 milhões de reais. O presidente do Lafep disse que está entregando a empresa em condições satisfatórias para o próximo governo, apesar do laboratório não ter conseguido atingir a sua capacidade máxima de produção, que é de 1 bilhão de unidades por ano. O motivo está relacionado a uma carência de funcionários no quadro de pessoal. Cerca de 500 vagas que deverão ser preenchidas através de concurso público no ano que vem. A prova vai ser em janeiro, mas a inscrição já está aberta e já está se fazendo. Mas, com isso, a gente supra a necessidade do Lafep. O coordenador da equipe de transição do governador eleito, Eduardo Campos, avaliou o processo entre as duas equipes. Houve uma transição civilizada, respeitosa, apesar de divergente em algumas ocasiões. Mas isso faz parte do jogo democrático e eu quero agradecer a todos da comissão, agradecer ao governador Mendonça Filho pela disponibilidade da sua equipe para que nós possamos assumir o governo a partir do dia 1º de janeiro. E além do Lafep, foram discutidas a situação de mais duas estatais, a Copergás e a ARP. Ficou definida também uma agenda de transição entre os secretários. Os encontros começam amanhã e seguem até o dia 27 de dezembro. Entra em vigor hoje as especificações previstas no decreto presidencial 5.903 deste ano, que regulamenta a lei que assegura ao consumidor o direito básico à informação no ato da compra. Quem vai explicar melhor para a gente como funciona essa determinação e também esclarecimentos comerciais vão ter que se adaptar à medida é a diretora do PROCON Recife, Cleide Torres, que está com o repórter Dionísio Freitas. Bom dia, Dionísio. Bom dia, Beto. O decreto garante ao consumidor o direito ao acesso à informação no ato da compra. Mas para explicar melhor, a gente conversa agora com Cleide Torres, que é diretora-geral do PROCON Recife. Bom dia, Cleide. Como é que vai funcionar esse novo decreto?
Bom dia. Bem, o conteúdo desse decreto não é nada mais do que já o próprio Código de Defesa do Consumidor vem dizendo há 16 anos, que é as informações. Todo o consumidor tem direito a todas as informações. Então, essas informações elas têm de ser prévias e têm de ser antes da compra. Então, se é uma loja, na vitrine tem de ter os preços de todos os produtos que estão expostos. Se é dentro, então, se eu pego um produto, então ele tem lá a etiqueta com o valor, eu não tenho de recorrer ao vendedor, eu não tenho de entrar na loja para ter essa informação. Então, essa informação ela tem de ser prévia, ela tem de ser precisa, então o preço dela tem de estar ali, não deixar dúvida para o consumidor, ela tem de ser clara. Então, essas informações que não só lojistas, mas bares, restaurantes, todos eles têm de ter para que o consumidor seja devidamente esclarecido. Muda também a famosa tradição de colocar só o preço das parcelas, não é isso? Exatamente. Isso aí, inclusive, a gente já também tinha feito algum trabalho em cima disso. Tem de ter o valor total do financiamento, tem de ter o percentual do juro, mesmo que seja zero, tem de ter 0 juros, para que o consumidor seja devidamente informado. E as empresas? O que vai acontecer com elas? Elas têm até quando para se adequar a essa medida? Elas já tiveram, inclusive a partir de hoje já está vigorando esse decreto. Claro que a gente vai passar algum tempo, hoje mesmo a gente vai estar nas lojas orientando mais para, eles se adequarem a atender esse decreto, mas assim, já a partir de hoje já está valendo. E o consumidor que se sentir lesado, ele pode formalizar a queixa no PROCON com relação a isso, que a gente vai chamar esse lojista para ele se adequar à lei. Caso ele não se adeque, ele vai ser devidamente multado. Muito obrigado, Cleide. Beto. Obrigado, Dionísio. Deve prestar depoimento hoje na Gerência de Proteção à Criança e ao Adolescente o ex-apresentador de TV, Deni Oliveira. Ele será ouvido às 2 da tarde sobre as acusações de abuso sexual contra adolescentes. De acordo com a Polícia Civil, as 2 supostas vítimas seriam uma fã e uma dançarina, ambas menores de idade, que frequentavam o programa de auditório e as caravanas promovidas por Deni no interior do estado. O depoimento será acompanhado pela delegada Inalva Regina, responsável pelo caso. É hora do intervalo. No próximo bloco, vamos receber o gerente de operações de trânsito da CPTU, Wagner Rodrigues, e conversa com a gente sobre o trânsito da cidade em dias de chuva. O primeiro Jornal Pernambuco mostra também que uma ONG de apoio à AIDS está precisando de ajuda. Agora no Recife, 7h41. Amanhã começa oficialmente o verão. Só que ontem o estado de Pernambuco teve uma manhã inusitada. Chuvas fortes foram registradas, barreiras deslizaram, ruas alagaram e o trânsito ficou um caos. Colisões e engarrafamentos foram registrados. Na cabeça do motorista recifense fica a pergunta: por que sempre que chove o trânsito fica complicado, seja na zona norte ou na zona sul da cidade? Algumas ruas nem alagam, mas transitar por elas fica impraticável. Bom, quem vai responder isso para a gente é o gerente de operações da CTTU, Wagner Rodrigues, que está aqui no estúdio. Muito bom dia, Wagner. Bom dia. Então, o povo quer saber por que tanta confusão, tanta complicação quando chove na cidade. Primeiramente, pelo número de veículos que nós temos na cidade, que está bastante alto, certo? E segundo, pela grande... Recife tinha uma característica muito peculiar, que era as esponjas, que seriam os manguezais. Com o adensamento, com a ocupação imobiliária, com a criação de vias, você acaba tirando essas esponjas. E quando chove, a água não tem para onde escorrer. O sistema de drenagem por si só, ele não vai conseguir absorver uma chuva tão impactante como de ontem, que foi quase 90 milímetros que caiu na cidade de Recife ontem. Mas mesmo ruas que não ficam alagadas, acabam tendo um trânsito prejudicado. Por que acontece isso? Chamado efeito dominó, né? A gente pode chamar de efeito dominó porque muitas vezes você está no complexo Joana Bezerra com uma Agamenon Magalhães, você não viu muito alagamento ontem, mas eu tinha Domingos Ferreira, que é a grande válvula de escape dela, onde estava com alagamento. Então o trânsito torna-se lento. Os motoristas nessa época também tornam-se mais precavidos, quer dizer, dirigem com mais atenção, uma vez que a época de chuva... A gente está vendo algumas imagens. Exatamente. Isso aí faz com que as pessoas diminuam a velocidade. E as ruas que estão ao redor dela, que circundam essas regiões, geralmente acabam ficando sobrecarregadas, que as pessoas tentam rota de fuga, onde também não conseguem, porque engarrafa para todo lado, né? E que precauções os motoristas devem tomar quando chove desse jeito e a cidade fica complicada? Olha, a preocupação é aquelas que já acontecem no dia a dia de hoje, que as pessoas dirigirem com mais atenção, procurar evitar
se tiver alguma coisa fazendo na cidade, evitar sair de veículo, porque já sabe que Recife fica o caos, não só como Recife, quanto várias cidades do Brasil, nós temos a dificuldade de alagamentos. Então, procurar ficar em casa, procurar o que tiver para fazer, adiar um pouco, certo? Aqueles que tiverem que sair, obviamente, vai ter que sair. E evitar tentar passar por dentro de água quando estiver muito alto. Você pode danificar seu veículo, você pode ter prejuízos muito maiores. Uma das avenidas mais complicadas é a Mascarenhas de Moraes, né? A Mascarenhas já é um problema crônico. Nós temos ali, ontem a gente disponibilizou a gente lá para trabalhar, para tentar puxar o trânsito. E eu não tenho opção de desvio. A CTTU não tem como opção de desvio para Agamenon. Então fica complicado, as pessoas têm que realmente ter um pouquinho de paciência dessas horas. Existe um culpado para isso? Só é São Pedro o único culpado ou é a questão da cidade mesmo? Olha, acho que é a característica da cidade, né? Recife, se você tiver chuvas fortes com a maré alta, você tem com certeza pontos de alagamento. Ontem nós identificamos 22 pontos de alagamentos, onde o trânsito ficou bastante caótico nessas regiões. Existe algum telefone que a CTTU disponibiliza para poder ligar do motorista contar, dizer o que está se passando no local onde ele está? Seria interessante, porque a gente consegue monitorar as principais vias, tem outras vias que a gente não consegue. O 0800 81 1078 da empresa está disponível para as pessoas ligarem, porque muitas vezes você tem uma região, um bairro que ela pode estar com um alagamento, os carros estão tentando passar e acaba congestionando, você liga para o 0800, dá um pulinho lá, a equipe vai até o local, verificar a situação e ver se tem condições de fazer desvio, rota de desvio, para que as pessoas não sejam prejudicadas nos seus automóveis. Ok, Wagner, muito obrigado pela participação no Primeiro Jornal Pernambuco. Bom dia para você. Bom dia a todos, para você também. Veja agora como fica o tempo em Pernambuco ao longo desta quarta-feira. O sol predomina em Pernambuco nesta quarta-feira. No litoral, a previsão ainda é de chuva, mas de forma passageira, principalmente pela manhã, por conta das áreas de instabilidade que avançam do mar. No interior do estado, o céu fica com poucas nuvens e não chove. No Recife, temperatura entre 25 e 31 graus. Os meteorologistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgaram ontem que este verão, que tem início amanhã, será mais quente do que o dos últimos anos. As temperaturas devem ficar de 1 a 2 graus acima da média histórica. Por conta do calor, os especialistas acreditam que haverá uma maior incidência de chuvas contemporais. A ONG GTP+, que atende portadores do HIV e da AIDS, está precisando de ajuda para continuar existindo. A organização oferece projetos sociais e assistência jurídica. Acompanhe. O Grupo de Trabalhos em Prevenção Positivo, GTP+, existe há 6 anos. A organização não governamental oferece serviços de assistência e assessoria jurídica às pessoas com HIV e AIDS. A ONG atende mensalmente cerca de 280 pessoas. Aqui, elas participam de projetos sociais capazes de gerar renda e fortalecer a autoestima. A exemplo do projeto Horas Positivas, onde os portadores do HIV e da AIDS recebem orientações sobre seus direitos e deveres como cidadão. Portador do vírus HIV há 13 anos, este artesão diz que o projeto foi tão importante na vida dele que hoje ele é um voluntário. A partir do momento que eu procurei a ONG para me formar, eu fiquei uma pessoa mais atenta às minhas ideias, aos meus sentimentos, aos meus conhecimentos mais, né, sobre essas questões. Isso aí me valeu muito e hoje em dia eu sou uma pessoa eu sou um educador social, né? Eu levo as minhas informações para as pessoas que estão aí fora, que acham que a pessoa conviver com AIDS é um bicho de 7 cabeças. A GTP+, precisa de doações. Há 3 meses, a organização não consegue pagar as despesas. A gente está com algumas dificuldades, né, para continuar existindo. Estamos com algumas dificuldades no aluguel da instituição, 3 meses de aluguel, né? 2 contas de telefone e 2 contas de luz. Isso tem sido um peso muito grande para a gente. Quem puder ajudar, o telefone da ONG é o 32310905. Um morador do bairro dos Aflitos, na zona norte do Recife, apelou para a criatividade para chamar a atenção das autoridades para um assunto sério. Uma árvore plantada na rua em que ele mora está ameaçando cair. Nas placas, um alerta um tanto inusitado. Eu pensava que era alguma piada. O que é que eu acho da placa? Engraçada, né? Uma forma criativa para chamar a atenção de um problema que dura mais de 7 meses.
Esta árvore, no início da Rua da Angostura, nos Aflitos, apresenta rachaduras e pode cair. Isso faz muito medo, por isso que não é nem bom a gente estar aqui parado. Os galhos só permanecem de pé graças aos fios de alta tensão, o que coloca em risco a segurança de pessoas e automóveis que passam pelo local. O alerta "Eu vou cair" foi colocado por este vendedor que mora no prédio em frente à árvore. Nas mãos, os protocolos de reclamações que foram feitas em junho deste ano. Segundo ele, até agora, nada foi resolvido. E a árvore está aí para cair a qualquer momento, que já era para ter caído, né? O medo é cair em cima de pessoas. Mas está aí, rachado há muito tempo e ninguém toma providência, ninguém vem aqui. Infelizmente, é assim, né? Uma equipe de engenharia da Prefeitura do Recife foi até a Rua da Angostura e confirmou o risco de desabamento de algumas árvores. A assessoria da Enlurb informou que até o final desta semana as árvores serão podadas. Termina hoje o prazo para as empresas creditarem a segunda parcela do 13º. Você vai saber o que pode acontecer com a empresa que não cumprir a determinação no próximo bloco do primeiro Jornal Pernambuco, que destaca também a recuperação de peças sacras que foram roubadas de igrejas pernambucanas. Agora no Recife, 7h52. Os trabalhadores devem receber até hoje o pagamento da segunda parcela do 13º. As empresas que descumprirem o prazo podem ser multadas. Vamos chamar novamente o repórter Dionísio Freitas. Dionísio, de que forma as pessoas podem denunciar o empregador caso o valor não seja acreditado? Beto, para fazer a denúncia, o trabalhador deve procurar a Delegacia Regional do Trabalho em Pernambuco. Existem na capital, aqui no Recife, que fica na Avenida Agamenon Magalhães, e no interior do estado também. Para explicar melhor o que vai acontecer com as empresas que não quitaram a segunda parcela do 13º, eu converso com Joseline Carneiro Leão, que é chefe da seção de inspeção do trabalho da DRT. Bom dia, Joseline. O que acontece com essas empresas? Essas empresas, elas serão multadas, inicialmente com o valor de R$ 170,25 por trabalhador que não recebeu, e se continuar sem pagar, vai dobrar essa multa para R$ 340,50 e vai ter que pagar. Existe algum prazo para essas empresas se não pagar até hoje? Não, o prazo final é hoje. Se não pagar até hoje, vai ser multada. E essa fiscalização ela não se dá só agora em dezembro, a partir das denúncias. Ao longo do ano também serão verificados os atributos a serem fiscalizados, incluindo o 13º, que é um dever, uma obrigação. No caso de empresas reincidentes, o que acontece? Além de dobrar a multa, se ela não pagar de jeito nenhum, se ela continuar com esse tipo de irregularidade, a gente vai encaminhar ao Ministério Público. Certo. E quem quiser fazer denúncias, o trabalhador que não recebeu até hoje, até a meia-noite de hoje, o que ele faz? Ele pode telefonar para cá, nós temos o telefone 3427-7456, aliás, 3427-7956, repetindo, 3427-7956, até às 17 horas, ou vir pessoalmente aqui, a Delegacia do Trabalho, que fica na Agamenon Magalhães, 2000, Espinheiro, de frente da reitoria da FESP. Muito obrigado, Joseline. Beto. Obrigado, Dionísio. Futebol, Milton Bivar é o novo presidente do esporte. O candidato da situação obteve 1.560 votos contra 275 da oposição, que era encabeçada por Alfredo Bertini. A chapa, encabeçada por Milton Bivar, tem como vice do executivo Silvio Guimarães. No Conselho Deliberativo, Adalberto Guerra é o presidente, que tem como vice Fernando Pessoa. A posse do novo presidente do esporte está marcada para o dia 6 de janeiro. Obras sacras que estavam desaparecidas de igrejas pernambucanas retornaram ao lar. Elas foram recuperadas graças a uma parceria entre o IPHAN, a Polícia Federal e a Interpol. As peças foram vítimas do tráfico ilícito de obras de arte. Nossa Senhora das Mercês estava desaparecida há 40 anos. A imagem roubada da igreja de São José do Ribamar, no Recife, foi identificada em um catálogo de exposição encontrado em um antiquário em São Paulo. A capital paulista também foi o destino das 3 talhas revestidas em ouro que faziam parte do Arco do Cruzeiro da Capela de São Francisco Xavier, em Nazaré da Mata. Agora, essas obras de artes estão de novo em casa. A recuperação só foi possível graças à parceria entre o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Arquitetônico Nacional, a Polícia Federal e a Interpol. A iniciativa quer identificar os envolvidos no chamado tráfico de armas.
comércio, né, que existe especializado. Esse comércio é um comércio que a gente chama tráfico ilícito de obra de arte. Existe um mercado nacional e internacional dessas peças, né, e infelizmente há esse mercado e que roubam as peças de acervos tombados de valor que são patrimônio nacional. Segundo o IPHAN, só em Pernambuco ainda existem outras 200 obras desaparecidas. O estado é um dos locais do país onde mais acontece esse tipo de crime. O esforço do órgão de segurança tem que contar também com a ajuda da sociedade como um todo. As entidades, ONGs, todos os segmentos sociais e culturais, para que preservemos a nossa cultura, nossos bens materiais, sacros, religiosos aqui no estado de Pernambuco. E o primeiro Jornal Pernambuco fica por aqui. Assista agora a retrospectiva 2006. Cenas que revelam a vontade de mudança de um povo. Imagens que decidiram o destino de um país. Cenas do maior ato de democracia de uma nação. Imagens das eleições de 2006 que ficaram para a história. Eu quero ir com 190 milhões de brasileiros para melhorar a vida de todo mundo. Da mesma maneira que eu entrei, na disputa eu saio. Cabeça erguida, e o novo governador de Pernambuco tenha êxito, possa cumprir com as suas promessas, seus compromissos perante a população de Pernambuco. E a minha missão será cumprir o meu mandato até o dia 31 de dezembro deste ano. Eu quero agradecer ao povo de Pernambuco. E o agradecimento vai vir com um trabalho apaixonado pelo povo pernambucano que vamos fazer ao longo desses 4 anos junto com o nosso presidente Lula. Assista agora os Três Patetas e logo após Primeiro Jornal com Fernando Vieira de Mello. Primeiro Jornal.